Já parou para pensar por que sentimos que o tempo flui? Será que ele realmente existe ou é apenas uma construção da nossa mente? Prepare-se para uma jornada fascinante que irá mudar sua perspectiva sobre o tempo e a realidade. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Univox BR. Começando a nossa jornada, vamos iniciar essa discussão com um conceito fundamental. O que é tempo? A maioria das pessoas o define como a sequência de eventos que passa de um momento para outro, como uma flecha que voa do passado em direção ao futuro. Vivemos em um mundo onde essa flecha parece clara e direta, mas a verdade é que essa visão pode ser enganadora. Assim, se considerarmos que tempo é somente essa linearidade, perdemos de vista a complexidade que envolve sua natureza. Para muitos, tempo é justo isso, uma linha reta pela qual caminhamos, marcados por relógios que implacavelmente avançam. Mas o que ocorre quando desafiamos essa noção simplista? Quando deixamos de ver o tempo como uma mera sequência de tiques de um relógio, nos deparamos com uma realidade mais intrincada e fascinante. O tempo pode ser percebido de maneiras diferentes, dependendo de nossa perspectiva, de onde estamos e de como nos movemos pelo mundo. Assim, se olharmos para a nossa experiência cotidiana, notamos que ela não é homogênea nem universal. Um evento pode parecer prolongado ou efêmero, dependendo de nossas emoções, expectativas e de nossa atenção no momento. Estar absorto em uma tarefa pode fazer uma hora parecer minutos, enquanto a espera pode fazer vários minutos parecerem uma eternidade. Física clássica costuma descrever o tempo como uma entidade absoluta, algo que flui constantemente, independentemente de tudo que está sob sua influência. Esse entendimento pode remeter ao conceito de tempo de Newton, que considerava o tempo algo separado do espaço e dos objetos. No entanto, a física moderna, especialmente após os avanços proporcionados pela teoria da relatividade de Einstein, nos ensinou a questionar essa suposição. A verdade é que o tempo é profundamente entrelaçado com o espaço e, por sua vez, com os eventos que ocorrem dentro dele. O tempo não é um simples pano de fundo para a nossa vida, mas sim uma dimensão que se curva e se molda de acordo com a presença da matéria e da energia. Vamos considerar um exemplo prático. Se estamos em um elevador subindo rapidamente, nosso corpo experimenta as forças da gravidade de maneira diferente do que quando estamos parados em qualquer lugar. Essa variação, a aceleração e a mudança de velocidade afeta como percebemos a passagem do tempo. Quando subimos em alta velocidade, o atrito e a resistência que sentimos transformam nossa percepção do fluxo temporal, tornando-a não linear. E isso não é apenas uma questão de percepção, é uma manifestação real das propriedades do espaço-tempo. Outro aspecto intrigante é que o tempo parece não ser a mesma coisa para todos. Indivíduos em diferentes partes do mundo, vivendo em momentos distintos ou mesmo sentindo estados emocionais diferentes, interpretam e experienciam o tempo de forma distinta. O conceito de agora pode mudar completamente dependendo do contexto cultural e até mesmo do indivíduo. Por exemplo, em algumas culturas, a ênfase pode estar no momento presente, enquanto outras podem dar mais valor ao passado ou ao futuro, alterando assim a visão do tempo para seus membros. Como podemos reconciliar tudo isso com a ideia de que o tempo é simplesmente a continuidade de eventos em uma linha temporal? Por fim, quando refletimos sobre o tempo, devemos lembrar que ele não é um conceito rígido ou determinado. É um processo dinâmico contínuo e, em muitos aspectos, subjetivo. O que nos leva a perguntar: se tempo é tão flexível e aberto a interpretações, como então podemos nos utilizar desse entendimento para moldar nossas vidas de maneira mais consciente? Como podemos aprender a navegar por essa intricada teia de experiências temporais, em vez de nos deixar levar passivamente por sua correnteza? A busca por respostas a essas questões moldará a trajetória de nossa discussão sobre o tempo.
levando-nos a um entendimento mais profundo sobre sua essência e influência em nossas vidas. A distância da percepção. À medida que vivemos, formamos essa tapeçaria de experiências, um emaranhado de emoções e eventos que nos definem. Para muitos, o tempo é um caminho retilíneo, um vetor inabalável que seguimos, acumulando experiências. Mas e se, ao invés de um fluxo contínuo, considerássemos o tempo como uma coleção fragmentada de instantes que nos são apresentados, desprovidos da linearidade que costumamos atribuir? O que somos, se não colecionadores de memórias? Imaginemos a vida como uma biblioteca. Cada livro representa um momento de nossas vidas, um evento gravado em nossa memória. Ao abrir um desses livros, somos transportados para uma época específica, uma situação que moldou quem somos. No entanto, essa experiência não é linear. É como uma estante caótica de livros, onde não importa a ordem em que os lemos, mas o impacto que cada um tem em nós. As memórias não seguem uma sequência lógica. Elas surgem quando menos esperamos, surgindo como fantasmas no fundo da nossa consciência. Assim, questionamos: o que é de fato essa consciência que abriga nossas experiências? Se o tempo se revela como uma construção da nossa mente, então somos, de certa forma, os arquitetos desse espaço. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão se torna um bloco na construção da nossa própria narrativa. A percepção do tempo se torna um reflexo de como interagimos com essas memórias, como as interpretamos e, mais importante ainda, como permitimos que elas nos moldem. Quando vislumbramos esse conceito, percebemos que o que chamamos de passado, presente e futuro está interligado de uma forma muito mais complexa do que imaginamos. Imagine que, em vez de um caminho linear, o tempo é um grande campo de possibilidades. Cada decisão que tomamos é como uma bifurcação, criando uma nova linha narrativa, uma nova história pessoal que se desenrola. Assim, o que chamamos de tempo, essa sequência de momentos, pode ser mais bem entendido como um conjunto de escolhas e suas respectivas consequências. Nossa percepção do tempo se torna uma dança entre as memórias que persistem e os infinitos futuros que imaginamos. Porém, esta realidade fragmentada tem suas armadilhas. Ao construirmos nossas narrativas pessoais, podemos cair na armadilha da nostalgia, daquela glorificação de um passado que, em muitos aspectos, pode ser uma construção idealizada. Vivemos em um ciclo de saudosismo, onde perdemos a capacidade de reconhecer o aqui e agora em sua plenitude, absorvendo-nos em lembranças que, de tão repetidas, se tornam quase místicas. Perguntamos: será que a busca incessante por uma compreensão do que já foi nos impede de realmente viver o presente? A reflexão sobre o tempo e sua natureza ilusória não é meramente filosófica. Ela pode nos libertar das limitações autoimpostas, permitindo que enxerguemos a nossa vida como uma tapeçaria viva, onde a linearidade é uma opção, mas não a única. Essa nova compreensão pode nos ajudar a nos desvincular do peso do tempo, a dar importância ao agora, ao que está diante de nós, pois é neste instante que a vida realmente se desenrola, sem as correntes do passado ou as expectativas do futuro. No entanto, essa jornada para entender o tempo como uma ilusão exige coragem. É preciso estar disposto a se desconectar das convenções. Assim, ao desafiarmos nossa percepção, talvez possamos finalmente encontrar um espaço onde o tempo não é mais um fardo, mas um aliado, um momento de ser e existir, permitindo-nos captar a essência fugaz da vida em sua totalidade. Neste espaço, onde a realidade e a ilusão se entrelaçam, reside a magia de nosso próprio ser. Ao longo da história, os cientistas têm enfrentado questões intrigantes sobre o tempo. A investigação sobre sua natureza não é algo novo. Ela remonta a milênios, quando filósofos começaram a discutir suas propriedades. O tempo, em sua essência, parecia ser uma constante universal, uma verdade absoluta que regia tudo ao nosso redor. Contudo,
Com os avanços da física moderna, essa percepção foi profundamente desafiada. Na verdade, a experiência nos mostrou que o tempo não se comporta da forma que muitos de nós acreditamos. Referindo-se ao fenômeno da relatividade de Einstein, somos confrontados com a ideia de que o tempo é moldado pela velocidade e pela gravidade. Quando um objeto se move em alta velocidade, seu tempo, em relação a um observador em repouso, parece desacelerar. Nesse contexto, pensar que o tempo é uma linha reta, um caminho que seguimos uniformemente, torna-se uma simplificação crassa. Imagine um astronauta que viaja a uma fração significativa da velocidade da luz. Ao retornar à Terra, ele pode descobrir que muitos anos se passaram aqui, enquanto para ele apenas alguns meses se passaram. Essa discrepância de tempo entre duas realidades sugere um tecido mais intrincado do que o simples movimento linear que percebemos no cotidiano. Além disso, a gravidade também desempenha um papel vital. Um relógio situado em um campo gravitacional forte, como o de um planeta massivo, marcará o tempo mais lentamente do que um relógio em um local onde a gravidade é menos intensa. Essa interação não é uma mera questão de teoria. Experimentos tangíveis, como os realizados com relógios atômicos em aviões comerciais, confirmaram que o tempo realmente flui de maneira diferente em condições de gravidade variável. Pode parecer surreal, mas a realidade nos diz que a própria estrutura do tempo está entrelaçada com as forças que atuam em nosso universo. Esses fenômenos revelam um tempo que não é universal, mas sim altamente relativo, dependendo das circunstâncias. O que levanta questões interessantes sobre nossa percepção. Vivemos nossas vidas com uma sensação inata de que os eventos sucedem de forma linear e previsível, mas essa certeza é frequentemente desmentida por experiências como a dilatação do tempo. Isso nos leva a ponderar sobre a natureza do tempo. Seria ele apenas uma construção mental, uma convenção que adotamos para dar sentido ao fluxo de nossas vidas? E essa interrogação torna-se ainda mais complexa quando consideramos o papel da consciência humana. A forma como percebemos o tempo está intimamente ligada à nossa memória e à maneira como processamos nossas experiências. Nossa capacidade de refletir sobre o passado, planejar o futuro e viver no presente confere uma dimensão subjetiva ao tempo. Ao olharmos para a mudança em nosso entorno, anotamos momentos, marcos e transições que moldam nossa narrativa pessoal. Assim, a experiência do tempo é profundamente influenciada não apenas pela realidade física, mas também pela forma como interagimos com essa realidade. À medida que continuamos a explorar as nuances do tempo, torna-se evidente que a experiência do tempo não é um fenômeno monolítico. Em vez disso, é um caleidoscópio de percepções que variam de acordo com as circunstâncias, a velocidade, a gravidade e, ultimamente, nossa consciência. As mudanças em nossa compreensão do tempo não são meras curiosidades acadêmicas. Elas cada vez mais informam nossa visão do universo, nosso lugar nele e a própria essência de nossa existência. Explorar essas interações complexas não apenas nos oferece um vislumbre do funcionamento do cosmos, também ressoa com as questões eternas que a humanidade tem buscado ao longo dos séculos. Nos deparamos frequentemente com a ideia de que o tempo passa de uma maneira linear, uma flecha apontando continuamente para o futuro, enquanto o passado permanece atrasado, fixo e imutável. No entanto, essa concepção pode ser mais uma ilusão do que uma verdade. A física moderna sugere que, ao olharmos mais de perto as equações que descrevem o universo, não encontramos uma distinção clara entre passado e futuro. As mesmas leis que governam as interações dos átomos não diferenciam um momento do outro. A impulsão que sentimos ao pensar sobre o tempo como um fluxo contínuo e unidirecional talvez não seja mais do que uma construção mental que nos ajuda a
organizar nossas experiências. Quando refletimos sobre a natureza do tempo, podemos começar a ver que a verdadeira essência do que chamamos de tempo poderia estar mais relacionada ao que percebemos e sentimos, em vez de algo objetivo e físico que flui. Para muitos filósofos e físicos, essa tensão entre passado e futuro é um dos grandes mistérios da nossa existência. Uma perspectiva interessante sugere que a sensação de que o tempo avança é alimentada pelas mudanças que experimentamos ao longo de nossas vidas. Quando olhamos para o passado, somos invadidos por uma série de memórias que nos moldaram e nos definiram, enquanto o futuro continua indefinido, repleto de possibilidades. Isso nos leva a considerar o conceito de entropia, onde a tendência natural do universo é ir em direção a uma maior desordem. O aumento inexorável da entropia dá suporte à nossa sensação de que o passado é distinto do futuro. Imaginemos um copo quebrado. Ao olharmos os fragmentos no chão, não conseguimos mais formar o copo novamente. A quebra é um evento irreversível, simbolizando a direção do tempo. Nesse sentido, a simples recordação de que o passado contém situações que não podem retornar em seu estado original nos ajuda a percorrer essa linha do tempo. Mas e se essa linha for apenas uma ilusão? Os físicos vêm demonstrando que, sob certas condições, a ordem e a desordem não são tão fixas quanto parecem. Nos domínios da mecânica quântica, as partículas não seguem essas regras clássicas. Suas identidades e comportamentos muitas vezes desafiam nossa intuição sobre passado e futuro. De fato, elas podem existir em estados de superposição, onde podem ser o que quer que decidamos medir quando interagimos com elas. Isso coloca em dúvida a noção de que temos um passado e um futuro definidos. Assim, quando nos perguntamos se realmente existe uma diferença fundamental entre passado e futuro, não estamos apenas explorando um conceito filosófico, mas também um dilema científico que continua a nos instigar. O que sabemos é que a natureza do tempo se revela complexa e, em muitos sentidos, depende da nossa perspectiva. As interações que temos, a maneira como lembramos e o que decidimos viver no momento presente moldam a nossa experiência do tempo. Olhar para o passado, reconhecer como ele forma quem somos e lançar um olhar para o futuro, onde as possibilidades são vastas, nos faz refletir sobre a fluidez dessa barreira que chamamos de tempo. A cada momento que passa, somos moldados tanto pelo que já foi, quanto pelo que ainda poderá ser. E é essa intersecção que nos torna mais humanos e mais conscientes da nossa própria existência. O tempo, então, pode ser visto não como uma linha a ser seguida, mas como um universo de experiências interligadas e interdependentes. Entropia é um conceito que se instiga a mente a percorrer trilhas tortuosas da compreensão, levando-nos a questionar nossa percepção do tempo e sua inexorável passagem. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, tudo parece se mover em direção a uma desordem crescente. Tudo que foi organizado um dia inevitavelmente sucumbe a um estado de confusão, como um quarto que, após um dia agitado, se transforma em um caos de roupas, brinquedos e papéis. Essa noção de desordem está profundamente ligada à entropia, que, de uma maneira simplificada, é a medida do nível de desordem em um sistema. Pense em um cubo de gelo que começa a derreter. Quando o cubo está intacto, suas moléculas de água estão organizadas em uma estrutura sólida, mas à medida que ele se derrete, essa estrutura se fragmenta. As moléculas que antes tinham uma disposição ordenada, agora se dispersam, e seu estado de entropia aumenta. Isso pode ser facilmente compreendido. Mas a entropia não é apenas sobre a organização das moléculas. Ela é um bailarino no palco do universo, ditando os movimentos do tempo. Aliás, ela traz uma luz intrigante sobre um aspecto que frequentemente ignoramos: a flecha do tempo. A segunda lei da termodinâmica,
a qual lida com a entropia, nos diz que em um sistema isolado, a entropia tende a aumentar, ou seja, a ordem se transforma em desordem. Essa lei implica que existe uma direção irreversível para a qual o tempo avança, do ordenado para o desordenado. Se pensássemos no tempo como uma linha reta, a entropia poderia ser a força que a impulsiona para frente, forçando-nos a encarar a realidade de que não podemos voltar atrás. No entanto, há algo mais profundo a se explorar quando falamos sobre a entropia e como ela se relaciona com nossa percepção do tempo. O que realmente nos fascina é que a entropia parece nos afastar da verdadeira essência do tempo. Em um nível macro, somos levados a acreditar que o tempo avança de forma contínua e linear. No entanto, à medida que examinamos esse conceito através das lentes da física, ele se torna cada vez mais nebuloso. O que percebemos como um fluxo linear do passado e o futuro é, na verdade, uma consequência de nosso entendimento limitado da dinâmica molecular. Se vivêssemos em um universo em que pudéssemos observar todas as interações moleculares em sua plenitude, a ideia de tempo, como conhecemos, poderia se desvanecer, revelando um emaranhado de relações complexas que se entrelaçam. Ademais, essa ideia de que a entropia é uma medida não só da desordem, mas da relação entre ordens e desordens, sugere que o que chamamos de presente é apenas uma ilusão criada pela soma das experiências individuais e sua relação com um contexto mais amplo. O tempo transcende a simples contagem de momentos. É uma tapeçaria feita de memórias que se entrelaçam, como os fios coloridos de um tecido. Enquanto a entropia aumenta, nos afastamos de uma configuração primordial que poderia ter conferido ao nosso universo uma singularidade inexplicável. Esse estado de desordem crescente nos leva a questionar não apenas como percebemos o tempo, mas a própria natureza da realidade. Será que a entropia é meramente um aspecto da nossa existência, ou, na verdade, é a chave que abre as portas para um entendimento mais profundo do que significa existir em um mundo em constante mudança? Portanto, ao mergulharmos na intersecção entre tempo e entropia, somos confrontados com as sutis nuances da realidade. Devemos nos lembrar de que, enquanto caminha-se em um mundo onde a desordem reina, a nossa compreensão do tempo e da existência será sempre uma busca em direção ao entendimento, tecendo um caminho através da complexidade da vida e das interações que moldam o nosso ser. Se olharmos para a origem do universo, encontramos um mistério que fascina tanto filósofos quanto cientistas. Como um cosmos tão vasto e complexo poderia emergir de um estado de baixa entropia? Este é um enigma que nos leva a repensar a estrutura do tempo e a relação intrínseca entre a consciência humana e a realidade. A resposta pode não ter raízes apenas na física ou na cosmologia, mas na essência da interação humana e na forma como experienciamos o tempo. A nossa percepção do tempo é, em grande medida, uma construção subjetiva. Não se trata apenas de um marcador cronológico, mas de uma experiência rica, entrelaçada com nossas memórias, emoções e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. O tempo, portanto, não é uma entidade linear e objetiva. É uma tela na qual projetamos nossas vivências e significados. Quando refletimos sobre eventos passados, não estamos simplesmente relembrando. Estamos reinterpretando nossas experiências sob a luz das circunstâncias atuais, dando-lhes nova vida e significado. Nossas memórias, por sua vez, são moldadas por uma miríade de fatores, desde nossas emoções até as relações que temos com os outros. Cada interação com um amigo, um familiar ou um desconhecido pode alterar sutilmente a maneira como percebemos o tempo. Quando passamos momentos agradáveis, o tempo parece voar, enquanto situações desagradáveis podem se arrastar indefinidamente. Essa elasticidade da nossa experiência temporal indica que o tempo não é uma constante inalterável.
mas algo que respira e se transforma, assim como a própria vida. Além disso, as condições sob as quais interagimos com o mundo são profundamente influentes. Cada estado emocional que vivenciamos, cada ambiente onde nos encontramos, atua como um catalisador que altera nossa percepção temporal. Uma cidade movimentada pode acelerar a nossa sensação de urgência, enquanto a tranquilidade de um campo se traduz em um tempo que flui de maneira mais suave e lenta. As interações com o meio ambiente não apenas moldam o que percebemos como agora, mas também afetam como elaboramos nossa narrativa temporal. Esse fenômeno nos leva a questionar a natureza da própria realidade. Se a consciência molda a experiência subjetiva do tempo, então estamos inseridos em um sistema onde a individualidade desempenha um papel significativo na tecelagem do tecido temporal do universo. A ideia de que nossas experiências podem influenciar a estrutura do tempo é uma reflexão intrigante e poderosa. Cada vida é uma variação, uma interpretação única dentro do grande mosaico do cosmos, e nossa capacidade de interagir com o mundo traz à luz novas dimensões do que significa existir. Portanto, ao considerar a origem do universo e a baixa entropia que precedeu sua expansão, devemos também incluir a consciência humana nessa equação. Nossas vidas, com suas memórias, interações e experiências subjetivas, estão entrelaçadas com o próprio tempo. É através da lente da nossa individualidade que encontramos sentido e conexão com o imenso e muitas vezes incompreensível universo ao nosso redor. Cada memória que criamos, cada relação que cultivamos, é uma maneira de dar sentido ao indefinido, moldando o tempo e revelando novas verdades sobre a condição humana. O tempo não é uma linha reta que flui de um passado fixo para um futuro certo, mas uma tapeçaria complexa de momentos interligados, onde nossa percepção desempenha um papel crucial. A ideia de presente não é um mero ponto em uma linha temporal. É uma construção que surge a partir de nossa interação com o mundo e nossos próprios estados de espírito. Quando dizemos agora, não estamos apenas nos referindo a um instante, mas a um conjunto específico de percepções, sentimentos e contextos que moldam nossa experiência naquele momento. Se pararmos para refletir, perceberemos que nosso estado emocional, a memória dos momentos que acabamos de viver e até mesmo a expectativa do que está por vir influenciam diretamente o que consideramos ser o presente. Esse agora está em constante construção, moldado pelas nuances de nossas interações e pelas camadas de significados que atribuímos a elas. Ao nos depararmos com uma situação, se não estivermos atentos, facilmente podemos deixar que os fragmentos do ontem se misturem com as reverberações do amanhã, confundindo a nossa percepção do que realmente está acontecendo. Muitos filósofos, como Bergson, exploraram essa ideia, argumentando que o tempo vivido é uma experiência fluida, não mensurável. Para ele, a verdadeira essência do tempo não poderia ser capturada em relógios ou calendários, pois o tempo é, antes de tudo, uma qualidade da consciência humana. Essa visão ressoa fortemente na ciência moderna, onde a mecânica quântica, por exemplo, sugere que o ato de observar um fenômeno afeta o próprio fenômeno. Nossos sentidos limitados e imperfeitos nos guiam através desse labirinto de experiências, definindo a nossa percepção do presente em um estado contínuo de transição. Estamos sempre colocando rótulos e sequenciando eventos em nossas vidas, mas essas sequências são dinâmicas e refletem nossas prioridades e crenças. O que consideramos importante em um momento pode não ter o mesmo peso em outro. E assim, echoando as ideias de Heráclito, a mudança se torna a única constante e o presente se transforma em um fluxo de infinitas possibilidades onde cada pequeno detalhe conta. Ao entendermos que o presente é uma construção, nos tornamos mais conscientes de nossa capacidade de moldá-lo.
Não podemos esquecer que o nosso agora cria uma ponte entre o que fomos e o que aspiramos ser. Na granulação desse presente, encontramos espaço para a reflexão, para a adaptação e para o crescimento. Essa consciência nos permite não apenas vivenciar a vida, mas também reinterpretá-la constantemente, levando-nos a um estado de criação contínua. Por fim, é crucial reconhecer que, ao falarmos sobre o presente, estamos entrelaçando nossas percepções individuais com uma narrativa coletiva que muda e se adapta. O presente, portanto, é uma dança de interações e significados compartilhados que nos impelem a lembrar: o agora é de fato um espaço em constante reinvenção. Cada instante que vivemos é uma oportunidade para redefinir nossa relação com o tempo, pois entendendo melhor o presente, podemos nos conectar de forma mais rica com as experiências da vida. Cada um de nós experimenta a passagem do tempo de maneira única, moldada por nossas vivências, emoções e interações. O tempo não é visto apenas como um fluxo contínuo e impessoal. Ele é uma dança complexa entre memórias e sentimentos que nos conecta a momentos específicos de nossas vidas. Em nosso cotidiano, as pequenas rotinas adquirem um sentido de ritmo. O ato de tomar café pela manhã, a caminhada até o trabalho ou mesmo o silêncio compartilhado com um amigo trazem à tona uma cadência íntima que nos faz sentir vivos. Este ritmo não é apenas uma sequência de eventos. É também a interpretação emocional que fazemos a cada nova experiência. Quando observamos as mudanças da natureza, como as estações que passam, com um padrão inconfundível, somos levados a reconhecer uma ordem que vai além do movimento das horas. As folhas que mudam de cor no outono, o florescer da primavera, esses ciclos naturais não apenas marcam a passagem do tempo, mas também evocam lembranças que nos transportam para diferentes momentos de nossas vidas. A primavera pode nos lembrar da juventude, enquanto o inverno pode nos trazer à mente a calma e a introspecção. Este sentido de tempo é profundamente pessoal e varia de acordo com nossas experiências individuais. Por mais que o relógio marque as horas em intervalos regulares, a maneira como sentimos este tempo passa por uma lente emocional. Nossas ansiedades e alegrias tornam a experiência do tempo algo multifacetado. Quando estamos ocupados, o tempo parece escorregar entre nossos dedos, enquanto momentos de lazer e alegria podem se expandir, fazendo com que queiramos que durem para sempre. O agora se torna um espaço de reflexão, onde lembranças do passado e expectativas para o futuro se entrelaçam. Nosso entendimento sobre o tempo envolve não apenas a sua medição, mas também o significado que lhe atribuímos. Portanto, o tempo se transforma em um componente fundamental da experiência humana. As lembranças que guardamos de momentos importantes, como casamentos, nascimentos ou a perda de um ente querido, ocupam um espaço especial em nossa percepção temporal. Elas não apenas nos definem, mas também caracterizam como percebemos a continuidade e a mudança em nossas vidas. Além disso, existem as expectativas que criamos em torno do futuro. Essas expectativas são frequentemente moldadas por nossa cultura, sociedade e desejos pessoais. A espera por um evento significativo, como um aniversário ou uma celebração, provoca uma antecipação emocional que pode transformar a relação com o tempo. Ao vivermos essas experiências, nos tornamos conscientes de que o futuro não é apenas uma extensão do presente, mas uma projeção de nossos anseios e sonhos. O tempo, portanto, atua como um fio condutor das nossas emoções, lembranças e anseios. Ele pode ser algo que traz conforto e segurança, mas também pode ser fonte de ansiedade e medo. Ao reconhecermos a singularidade de nossa experiência temporal, podemos apreciar a importância do ritmo intrínseco da vida. Cada um de nós traz uma jornada única, onde o passado e o futuro encontram um equilíbrio no presente.
oferecendo um panorama de quem somos e de como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos mais nas leis da física quântica, encontramos noções que desmontam ainda mais a ideia do tempo como uma constante. O mundo quântico opera em uma realidade onde partículas podem existir em estados superpostos e suas interações se revelam não lineares. Que tipo de tempo pode existir em tal estrutura, onde o determinismo parece falhar? Quando observamos a mecânica quântica, estamos lidando com um campo onde a previsibilidade clássica se desfaz em um emaranhado de probabilidades. Os princípios que regem o mundo subatômico desafiam nosso entendimento intuitivo de sequências temporais. No mundo quântico, o tempo não se apresenta como a constante imutável que conhecemos. Em vez disso, cada partícula carrega em si uma história não contada, uma narrativa que se apresenta em um estado de incerteza e, frequentemente, de contradição. Pense em um elétron, por exemplo, que pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo até que decidamos observá-lo. A ideia de que um evento ocorre em um momento específico torna-se desfeita, pois a verdadeira localização da partícula é um reflexo das interações que ocorrem no momento da medição, quando a superposição colapsa em uma realidade concreta. Além disso, a noção de causalidade também se torna mais nebulosa dentro desse contexto. Se uma partícula pode estar em vários estados simultaneamente, como podemos afirmar que um efeito tem uma causa específica em um sentido linear? O que vemos é um mosaico de interações, uma tapeçaria complexa onde cada fio de realidade está interligado com outros em um campo de possibilidades infinitas. Essa rede não linear sugere que o tempo, tal como o entendemos, é uma construção humana, uma maneira de tentar dar sentido a um comportamento intrinsecamente indeterminado. A análise das propriedades quânticas das partículas também gera a questão da temporalidade. Quando falamos de emaranhamento, por exemplo, duas partículas podem estar interligadas de tal forma que a alteração do estado de uma instantaneamente afeta a outra, não importa a distância que a separa. Esta conexão desafia a ideia de que os eventos precisam estar temporalmente próximos para terem uma relação causal significativa. O que isso nos diz sobre o tempo? Existe um tempo quântico que não se ajusta às medidas lineares da experiência cotidiana, onde tudo possui uma ordem e um ritmo que podemos controlar? Nesta nova realidade, a percepção de que agora é universal se desmorona. O passado, o presente e o futuro podem ser vistos como um único bloco de eventos entrelaçados. Por isso, se pensarmos bem, pode-se afirmar que o tempo, no âmbito quântico, não é uma fita corrida, mas uma coleção de momentos interconectados de maneira intrincada. Essa ideia ressoa com a teoria de que, no nível fundamental, a realidade é um emaranhado de estados possíveis que existem simultaneamente sem uma ordem temporal. Nesse sentido, o tempo na física quântica pode ser visto como uma ilusão, um artifício mental que usamos para lidar com a complexidade da nossa realidade. Ao tentarmos aplicar as regras clássicas da física em fenômenos quânticos, corremos o risco de perder a essência do que realmente está acontecendo. O tempo pode não ser a medida que sempre pensamos, mas mais uma consequência do emaranhado de interações entre entidades subatômicas, refletindo a natureza dinâmica e elegante do universo. Essa reinterpretação do tempo e dos eventos desafia nossos conceitos mais profundos e nos convida a reconsiderar a verdadeira essência da realidade em que estamos imersos. Eu não sou um cientista, mas há algo fascinante em como se pode explorar a noção de tempo de uma forma que desmantela a lógica tradicional que nos foi ensinada. Vamos dar um passo adiante e repensar o tempo. O tempo, como o percebemos, é uma ilusão que nos absorve em suas correntes. Mas e se disséssemos que ele não é um elemento absoluto,
mas uma dimensão emergente que surge das interações quânticas entre partículas e sistemas. Imaginemos, em vez de um fluxo contínuo, que o tempo seja mais parecido com um labirinto cheio de bifurcações. Um labirinto onde nossas vidas se desenrolam em uma tapeçaria de eventos e interações. Cada movimento que fazemos, cada batimento do nosso coração, cada pensamento que surge na nossa mente é um eco das interações fundamentais que ocorrem em escalas quânticas. O tempo, assim, não é uma linha reta que flui do passado para o futuro, mas um espaço onde as experiências se entrelaçam, se entrechocam e se entrelaçam em um infinito de possibilidades. As interações quânticas que constituem a realidade são profundamente complexas. Nesta cena, não há distinções claras entre passado, presente e futuro. O que entendemos por tempo é uma maneira de dar ordem a um sistema de interações em um estado de constante mudança. Cada partícula, ao se entrelaçar com outra, influencia a trama do tempo. O tempo surge, então, não como um relógio que marca segundos e minutos, mas como um resultado da dinâmica molecular intrínseca a todas as formas de matéria e energia. Esta ideia nos leva a refletir sobre nosso papel dentro do universo. Se o tempo não é uma constante, se é antes uma consequência emergente das interações quânticas, então cada um de nós é um agente na construção deste tecido temporal. Nossas escolhas e nossas relações são como fios que, ao serem tecidos, moldam a própria estrutura do que chamamos de tempo. Ao nos movermos e interagirmos, estamos constantemente modelando as linhas de um destino que se desdobra em realidades infinitas. Nas interações quânticas, o que parece caótico à primeira vista, na verdade, é uma dança ordenada de partículas. Em um nível profundo, a desordem que percebemos no mundo macroscópico esconde um padrão subjacente que está intimamente ligado ao tempo. O tempo, ao emergir destas interações, permite que percebamos as consequências de nossas ações. No entanto, esta percepção contém em si um paradoxo. Quanto mais sabemos que o tempo é construído a partir da interação, mais nos tornamos conscientes de que cada momento é uma escolha. Uma possibilidade navegando em um mar de incertezas. Neste novo entendimento de tempo, somos lembrados de nosso caráter efêmero e relacional. Se não há um tempo absoluto, então nosso próprio ser, a própria essência do que entendemos como existência, é indissociável do espaço em que habitamos e das interações que vivenciamos. Cada respiração, cada alegria, cada tristeza é um reflexo não apenas de nós mesmos, mas do universo em um diálogo contínuo com o cosmos. Assim, o que nos separa do tempo da realidade é uma linha tênue de interação. O tempo não é um algo que simplesmente passa por nós, mas sim é um elemento que se revela através de nossas conexões, moldando o papel que ocupamos neste vasto universo quântico. A beleza desse conceito está na liberdade que ele nos oferece. A liberdade de moldar nossas experiências, de entrelaçar nossos destinos e de dançar na tapeçaria infinita da realidade. A realidade, em sua essência, é um emaranhado intrincado de conexões que se entrelaçam e se estendem por um vasto espectro de eventos, partículas e energias. Em vez de imaginar o tempo como uma linha reta que avança de forma contínua e linear, podemos enxergá-lo como uma rede pulsante e dinâmica, onde cada nó representa uma interação, uma reação que reverbera no universo. Cada movimento de uma partícula provoca uma onda de mudanças, que por sua vez afeta outras e assim, em uma cascata sem fim, molda a realidade que percebemos. Neste contexto, a noção de tempo adquire uma nova dimensão. O que interpretamos como uma sequência rígida de eventos se transforma em uma dança fluida, onde a temporalidade é apenas uma das muitas facetas do que está acontecendo ao nosso redor. As regras que estruturam essa dança não são intrinsecamente lineares.
Ao invés disso, elas são definidas pelas interações e implicações de cada etapa. Se um evento ocorre aqui, sua repercussão pode ser sentida a milhares de anos-luz de distância, mas de maneira não linear, como uma onda que se propaga em meio a um lago em calma, distorcendo a superfície de maneiras inesperadas. Imagine uma rede de sinapses em um cérebro. Cada sinapse não é apenas uma conexão, mas uma possibilidade de criar, mudar ou reforçar relacionamentos. Assim, a realidade funciona em um nível quântico, onde a interação não é apenas uma troca, mas um intercâmbio complexo, cheio de potencialidades emergentes. Quando reconhecemos que a realidade é uma teia de relações, podemos começar a desfazer algumas das ideias limitantes que temos sobre a linearidade do tempo e a causalidade. Além disso, essa visão integrada nos leva a questionar ainda mais o papel do observador. Em um mundo onde cada interação cria uma nova realidade, o ato de observar não é passivo, mas ativo e essencial. Nós não apenas testemunhamos o que se desenrola diante de nós. Somos parte do processo que molda esse desenrolar. Assim, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, influenciam diretamente o tecido da realidade que nos rodeia. Cada pensamento, cada ato de vontade é uma contribuição para a complexidade do universo. Nesse cenário, conceitos como passado, presente e futuro se mesclam em um mosaico de potenciais que se desdobram. O passado não é uma linha de fenda imutável, mas um conjunto de possibilidades que se desdobrou em determinados caminhos. O que chamamos de presente é um ponto de convergência onde esses caminhos se cruzam, e o futuro é uma ramificação dessas interações. Um espaço cheio de promessas, onde o que pode ser é tão vigente quanto o que já foi. E assim, ao desmistificarmos o tempo como um fluxo rígido e disciplinado, começamos a enxergar um quadro muito mais amplo e vibrante de possibilidades. O universo nos convida a dançar dentro de seu ritmo, a nos envolvermos nessa teia intrincada de conexões e a entendermos que, em última análise, a realidade não é uma sequência de eventos em uma linha, mas um emaranhado vívido e respirável de relações que nos interliga a todos e tudo ao nosso redor. Quando analisamos nossa percepção pessoal do tempo, percebemos que é repleta de vazios, incertezas e contradições. Nossos cérebros não são meras máquinas que cronometram o passar dos segundos. Eles são estruturas incrivelmente complexas que articulam e interpretam essa fluidez. Isso se torna ainda mais palpável quando consideramos que nossas experiências podem ser moldadas por fatores como emoções, memórias e o contexto em que nos encontramos. Quando estamos felizes, por exemplo, o tempo parece voar, enquanto momentos de tédio ou ansiedade podem esticá-lo indefinidamente. Esse fenômeno revela uma verdade intrigante. Nossa percepção do tempo não é um reflexo objetivo do mundo exterior, mas uma construção profundamente subjetiva. Um estudo fascinante sobre a neurociência do tempo mostra que nossas memórias e emoções têm um papel crucial na forma como sentimos o fluxo temporal. Quando vivemos experiências marcantes, um casamento, o nascimento de um filho ou até mesmo um acidente, tendemos a relembrá-las em detalhes vívidos, o que inadvertidamente distorce nosso senso de tempo. Esses momentos intensos se encaixam em uma narrativa que parecemos contar a nós mesmos, transformando um mero registro cronológico em uma tapeçaria rica de significado. Além disso, a ciência nos diz que, no nível neurobiológico, nosso cérebro processa informações em um ritmo diferente, dependendo de múltiplos fatores, incluindo nosso estado de atenção. Quando estamos focados, relação com o tempo se torna mais clara e linear. Mas em momentos de distração, ou quando a mente divaga, esse tempo parece se desvanecer, abrindo espaço para brechas temporais que nos fazem duvidar se a realidade que vivemos é realmente contínua. Esses buracos temporais não são uma falha de percepção,
mas uma característica intrínseca da maneira como nosso cérebro lida com informações. Por exemplo, quando somos confrontados com uma nova experiência ou uma situação estressante, nosso cérebro frequentemente registra mais memórias daquele momento do que em uma sequência de eventos rotineiros. Assim, podemos ter a impressão de que o tempo foi mais longo, mesmo que objetivamente aquele foi apenas um instante. Essa contradição entre a experiência vivida e a passagem real do tempo reafirma que não somos meros observadores, mas participantes de um fluxo temporal que é tanto real quanto ilusório. Isso nos leva a questionar a própria natureza da linha do tempo. Se o tempo importa tão profundamente a cada um de nós, de maneira tão pessoal, pode ser que a noção de um tempo objetivo, fluindo linear e invariavelmente, não seja tão aplicável. Isso sugere que a experiência do tempo pode ser tão mutável quanto o próprio tempo, em um ciclo contínuo de autorreferência. À medida que nós vivemos nossas vidas, sempre moldados por eventos passados e experiências atuais, somos, de certa forma, arquitetos do nosso tempo. A dinamicidade da nossa percepção temporal reflete algo maior sobre a condição humana, a busca incessante por significado em um universo que, em sua essência, talvez não tenha um sentido intrínseco. Assim, enquanto tentamos entender e classificar o tempo, acabamos reconhecendo que ele não é simplesmente uma sequência de instantes dispostos em uma linha. Ao contrário, é uma dança de interações, emoções e memórias que criamos, uma sinfonia de momentos que se entrelaçam em uma estrutura que faz sentido apenas para nós. Neste sentido, nossa realidade temporal, com seus vazios, incertezas e contradições, torna-se um testemunho vibrante da experiência humana em toda a sua complexidade. Eu gosto de pensar que o presente é um campo de batalha em que o passado se encontra com o futuro. Cada momento que vivemos é uma intersecção, uma encruzilhada onde nossas memórias se entrelaçam com nossos sonhos. Estamos sempre em constante movimento, navegando entre esses dois mundos. E nessa dança que é a nossa existência, cada decisão que tomamos reverbera, criando um eco que pode alterar o panorama à nossa frente. É nesse espaço sutil, quase etéreo, que a consciência se manifesta e se torna a força que alimenta nossas ações. É fascinante perceber como o presente é mais do que uma mera linha no tempo. Não é um ponto fixo, mas um vasto campo de possibilidades. Ao nos concentrarmos no agora, abrimos uma janela para a infinidade de escolha que nos aguarda. Cada segundo que passa traz consigo uma nova oportunidade de agir, de reagir e, mais importante, de se transformar. Agora é a matéria-prima da nossa liberdade. Cada instante nos convoca a fazer algo, a tomar uma atitude que possa nos levar para um lugar diferente daquela fase anterior em que nos encontrávamos. Qualquer ação que decidimos tomar neste momento é como uma pedra atirada em um lago sereno. As ondas que se formam se multiplicam, atravessando essa superfície, e podemos apenas imaginar a distância que essas ondas percorrerão. Assim, o que fazemos agora não é apenas uma escolha pessoal, mas um impacto que ressoa ao nosso redor. Acreditar na força do presente é entender que estamos eternamente envolvidos em um processo de criação. Cada mero ato, desde o simples gesto de um sorriso até a decisão crucial de mudança de vida, participa desse fluxo dinâmico. A consciência desse momento nos dá a habilidade de sonhar, de planejar e de, principalmente, criar. A capacidade de moldar o que está por vir não é uma habilidade inata, mas uma prática que desenvolvemos na travessia entre o que foi e o que pode ser. Quanto mais nos dedicamos a viver plenamente o presente, mais aptos nos tornamos para abrir as portas do futuro. Assim, a expressão de agora torna-se a ponte que conecta nossas aspirações e nossos anseios com as realidades nunca antes imaginadas.
É nos instantes cotidianos que frequentemente nos esquecemos da magnitude da presente. A rotina muitas vezes nos aprisiona em uma repetição mecânica, fazendo com que as horas se arrastem e o tempo pareça se esticar. No entanto, se tivermos a coragem de parar e respirar, podemos encontrar pequenas fagulhas de magia escondidas. Essas fagulhas nos lembram que cada batida do coração é uma afirmação de vida, cada pensamento uma nova possibilidade. Quando nos rendemos à fluidez do agora, podemos nos libertar das algemas do arrependimento e da ansiedade, deixando que a verdade do presente nos guie. Assim, cultivamos uma presença que não é apenas para nós, mas para o mundo ao nosso redor. Nossas ações agora têm o poder de inspirar outros, de tocar vidas em maneiras que podem não ser visíveis a olho nu. Imagine um mundo onde cada ser humano está completamente conectado ao seu agora, agindo com intenção e consciência. Um mundo onde as pequenas mudanças individuais provocam correntes de impacto positivo, onde cada sorriso, cada palavra de encorajamento deixa um legado de esperança. Entrar no presente com a plenitude do nosso ser é o que realmente nos permite ser agentes de transformação. Ao fazermos isso, não apenas nos mudamos, mas contribuímos com a construção de um futuro que está sempre por vir. Este espaço, onde passado e futuro se encontram, é nosso playground, nosso laboratório pessoal de experiências. Aqui não há limites, somente o potencial infinito que reside em cada um de nós, prontos para serem explorados e vividos. Imaginar um mundo sem tempo pode parecer estranhamente libertador. Se as limitações temporais desaparecessem, poderíamos agir sem a pressão da idade ou do calendário. O que significaria ser livre do conceito de tempo? Essa liberdade poderia permitir uma nova forma de se relacionar com o universo, onde cada instante é apreciado não em função do que vem a seguir, mas pela beleza do agora. Pensemos na relação que temos com os momentos. Já parou para perceber como estamos sempre antecipando o futuro ou revivendo o passado? A noção de tempo nos condiciona a viver em um estado constante de expectativa. Estamos prontos para a próxima reunião, o próximo aniversário, as próximas férias. No entanto, quanto tempo realmente dedicamos a viver de fato o presente? Imagine poder experimentar a vida em seus próprios termos, onde cada respiração, cada olhar, cada som seria sentido em sua plenitude, livre das amarras de um relógio que incessantemente marca as horas e os compromissos. Isso não significaria o abandono da responsabilidade ou da ordem, mas um renascimento da essência da experiência humana. Neste mundo, a pressão para se encaixar em moldes que ditam quando fazer cada coisa desapareceria. A liberdade de viver, sem a contagem dos dias, permitiria um contato mais profundo com a natureza que nos rodeia e com o que somos. Cada risada, cada momento de silêncio, cada ato de criação tornaria-se um eco de um agora eterno. Consideremos também como essa nova percepção poderia influenciar nossas relações. Sem o tempo para tornar tudo urgente, os laços entre as pessoas poderiam florescer com mais sinceridade e profundidade. As conversas seriam um diálogo genuíno, onde os sentimentos e as emoções não estivessem subordinados à pressa. O amor, as amizades, a empatia e o companheirismo se tornariam mais ricos, pois seriam nutridos em um espaço onde cada um tem realmente tempo uns para os outros. O abraço não seria apenas um cumprimento. Seria um momento de conexão genuína, um encontro de almas. No entanto, essa ideia provoca reflexões. O que acontece com a cultura? A arte, a música, a literatura são produtos de uma realidade temporal. O que significaria criar, compor, projetar em um mundo onde o tempo como o conhecemos não existe? A nossa criação artística, muitas vezes, é um reflexo de nossa relação com o tempo, um anseio de eternizar momentos, de capturar a fugacidade da vida. Se o tempo deixasse de ser um marco, como isso moldaria as narrativas que contamos?
Talvez nossas histórias se tornariam mais efêmeras, vidas na continuidade, pequenas revoluções de expressão dentro de uma eternidade sem fronteiras. Nesse novo espaço, a vida seria desenhada por um novo movimento fluido. As emoções dançariam entre si, a vida se desenrolaria em ciclos não lineares, nossas experiências se entrelaçariam sem o medo de perder algo, pois nada estaria necessariamente em falta. Teríamos uma percepção renovada da continuidade, onde o ser humano poderia encontrar significado na própria existência e nas sutilezas do cotidiano, longe da busca insaciável do amanhã ou da preocupação com o que ficou para trás. Assim, ao nos libertarmos do conceito de tempo, nos abriríamos para um universo onde viver é um ato de contemplação e cada momento deve ser visto não como um passo na contagem regressiva da vida, mas como uma oportunidade de respirar, sentir e ser. Neste mundo, cada instante carrega em sua essência a totalidade do que somos, onde somos a pura reflexão da vida em sua forma mais simples e verdadeira. A maneira como percebemos o tempo é profundamente influenciada pelas crenças culturais, científicas e individuais que formamos ao longo da vida. Desde a infância, somos imersos em uma narrativa que define o tempo como uma linha contínua, um fluxo que nos leva de um passado imutável para um futuro incerto. Essa visão linear do tempo, que parece tão intuitiva, é apenas uma construção social. Quando desafiamos e questionamos essa perspectiva, ao invés de aceitá-la passivamente, podemos abrir novas portas para compreendê-lo. De um modo mais complexo e rico, nossa relação com o tempo é frequentemente moldada por tradições e convenções que podem não se alinhar com as realidades da física moderna. Imagine por um momento como seria viver em uma sociedade que perceba o tempo como cíclico em vez de linear. Para muitas culturas indígenas, por exemplo, o tempo é visto como um ciclo de renovações, onde acontecimentos do passado reverberam continuamente no presente. Essa noção desafia nossa ideia ocidental de progresso linear, e ao fazer isso, nos força a considerar não apenas como organizamos nossas vidas, mas também como entendemos nosso lugar no mundo. Além disso, nossas crenças sobre o tempo revelam muito sobre nós mesmos. Quando medimos nosso valor e nossas realizações em relação a prazos e cronogramas, estamos, na verdade, espelhando uma cultura que valoriza a produtividade acima do ser. Essa correria constante e a pressão para sermos produtivos em cada momento, por vezes, nos aliena da experiência plena do presente. Percebemos que, ao nos prender a essa visão restrita, podemos perder a capacidade de realmente vivenciar o que está diante de nós. Podemos nos tornar prisioneiros de um tempo que não é nosso, mas imposto. Pensar sobre o tempo em termos de relações e interações, em vez de um mero recurso a ser gerido, nos leva a uma nova dimensão de compreensão. Ao explorarmos como diferentes culturas e disciplinas interpretam o tempo, começamos a perceber que o que realmente importa não é a quantidade de horas ou minutos que temos, mas sim a qualidade das experiências que essas unidades temporais abrigam. Esse questionamento nos aproxima do entendimento de que o tempo não é apenas um marcador externo, mas um aspecto intrínseco de nossa experiência humana. Refletir sobre esses conceitos e sua evolução histórica nos encoraja a adotar uma postura mais crítica em relação ao tempo. Devemos considerar o que significa tempo para nós, individualmente e coletivamente. Perguntar-nos como ele influencia nossas decisões, nossos medos e nossos sonhos. Quando nos permitimos explorar essas ideias com uma mente aberta, não apenas ampliamos nossa compreensão do tempo, mas também conseguimos olhar para nós mesmos em um novo prisma, revelando insights sobre o que é ser humano em um universo em constante movimento. O convite à reflexão sobre nossas crenças sobre o tempo é, portanto, um convite à transformação pessoal e coletiva. É um chamado para não apenas aceitarmos a narrativa estabelecida,
mas para participarmos ativamente na construção de novas histórias sobre como vivemos e experimentamos o tempo. E ao fazer isso, não só redefinimos nossa relação com o tempo, mas também ressignificamos o que significa viver plenamente. À medida que exploramos a essência do tempo, é fundamental perceber que ele não é um mero fluxo linear de eventos, mas sim uma complexa interseção entre nossas experiências compartilhadas e as percepções individuais. O tempo se revela como um pano de fundo dinâmico onde se desenrolam nossas histórias, um espaço onde memória e expectativa coexistem. Em cada momento vivido, deixamos vestígios que se entrelaçam com as vivências dos outros, formando uma tapeçaria rica e multifacetada de realidades. O conceito de tempo, em sua forma mais pura, nos leva a questionar a natureza da nossa própria existência. Se considerarmos o tempo não apenas como algo que medimos, mas como um aspecto intrínseco da nossa realidade, nos encontramos diante de um paradoxo. O tempo é pessoal e úmido, como uma gota de água que reflete um céu vasto, com nuvens de pensamentos e emoções. Cada um de nós tem sua própria percepção do que o tempo significa, moldada por experiências passadas, pelas alegrias e tristezas que enfrentamos. É essa construção singular que nos permite afirmar que somos, de fato, uma manifestação do tempo, uma representação viva da história que carregamos conosco. Em nossas interações, somos sinalizadores do tempo. Com um sorriso, uma palavra de conforto ou um gesto de amor, influenciamos não apenas nosso próprio fluxo temporal, mas também o de outros. A beleza do tempo reside em sua capacidade de conectar as gerações, de transmitir sabedoria através de histórias recontadas e ensinamentos que permanecem vivos em nosso cerne. Essa transmissão de conhecimento é quase como um rito de passagem, onde o passado nos guia e o presente se torna um campo fértil para cultivarmos o futuro. Vemos, portanto, que o tempo também é um campo de batalha. Cada instante pode ser uma escolha entre estarmos presos à dor do que já foi ou sermos liberados pela possibilidade do que ainda está por vir. Na dança do tempo, a resistência é frequentemente o nosso maior inimigo. Ao nos apegarmos ao que não podemos mudar, negamos a fluidez que nos permite avançar. A aceitação, por outro lado, é libertadora. Ela nos permite ver o tempo como um aliado, um mentor que nos entrega constantemente novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Nossa consciência acerca do tempo muda conforme nos dispomos a abrir mão de preconceitos e opiniões fixas. É nas pequenas transições do cotidiano que percebemos o quão interligados estamos. Momentos de silêncio compartilhados, risadas que ecoam em uma sala, lágrimas que precisam ser contidas. Tudo isso reverbera nas vidas que tocamos. Nos lembramos dos marcos que nos trazem juntos. O tempo, nesse sentido, é menos sobre o que fazemos e mais sobre quem somos em conexão com os outros. Primeiramente, estamos imersos em um ciclo de experiências que transcendem nossa própria subjetividade. Cada um de nós é, em essência, um emissor de tempo, e o que projetamos afeta o coletivo. Assim, ao ponderarmos sobre o que é o tempo, devemos lembrar que estamos sempre em diálogo com ele. Sua passagem não é um fardo, mas uma oportunidade contínua de entender nossa posição no mundo, de celebrar as pequenas conquistas e de encontrar significado até nos momentos mais triviais. O tempo é, portanto, uma emaranhada rede de conexões, emoções e aprendizados, onde somos todos parte de um mesmo todo, entrelaçando nossas vivências em uma sinfonia de existências.